boa tarde. Hoje na aula de número 31, vamos falar sobre o efeito do íon comum, né? A adição de um íon que seja comum a um sistema de equilíbrio sempre vai deslocar esse equilíbrio no sentido de diminuir a concentração em quantidade de matéria desse íon. Esse efeito causa a redução do grau de ionização alfa de um ácido ou de dissociação de uma base, né? Então, ácido fraco e sal solúvel do mesmo íon. Então, considere uma solução aquosa de um ácido genérico Ha aquoso em equilíbrio, né? Então, em equilíbrio, ele vai formar o íon hidroxônio, né? O íon forma o íon hidrônio mais o ânion A-, cuja a constante ácida pode ser expressa por constante ácida vai ser a concentração de H3O+, elevado ao coeficiente que acompanha este elemento, no caso vale 1, vezes a concentração do ânion, né, elevado ao coeficiente que no caso vale 1 também, dividido pela concentração do ácido, né. Adicionando a solução aquosa desse ácido um sal Ca sólido, que possua em comum com o ácido Ha o mesmo ânion A-, vai ocorrer, segundo o princípio de Le Chatelier, um deslocamento do equilíbrio, no sentido de diminuir a ionização do ácido, né? Então, a adição do ânion ao equilíbrio, né? Então, você tem aqui o ânion, o sal no caso, né? Então, adicionando aqui, no caso, o sal vai se dissociar, vai formar o cátion C+, e o ânion A-, né? Em meio aquoso. Aí você vai aumentar a concentração do ânion A-. Então, quando aumenta a concentração do ânion A-, o que vai acontecer? A reação vai se deslocar no sentido da formação de reagentes. Então, a reação ela se desloca no sentido da formação de reagentes. Isso faz com que a concentração do ácido aumente. Em contrapartida, você tem aumento da concentração do ácido A-, né? Você tem a concentração do A, aumenta a concentração do ácido e aumenta também da concentração do ânion no meio, né? Então, o equilíbrio de ionização do ácido se desloca no sentido inverso, né? Desse modo, o valor da constante ácida permanece constante, o valor de Ka, desde que a temperatura também permaneça constante, pois à medida que a concentração dos ânions aumenta pela adição de sal Ca, a concentração de moléculas Ha também aumenta pelo deslocamento do equilíbrio. Então, o que acontece? O valor da constante ácida permanece constante em função do aumento da concentração do ácido e em função também do aumento da concentração de ânions no meio, tá? Então, o valor de Ka permanece constante. Agora, nessa outra situação, base fraca e sal solúvel do mesmo cátion, né? Considere uma solução aquosa de uma base genérica, COH, em equilíbrio. Então, em meio aquoso, ela vai formar o cátion Ca+, e a hidroxila OH-, e cujo valor da constante básica, né? Cujo valor da constante de equilíbrio é dada por quem? Constante base da base vai ser igual à concentração do cátion, C+ elevado ao seu coeficiente, que no caso vale 1, vezes a concentração da hidroxila elevado ao seu coeficiente, que também no caso vale 1. Esse produto vai ser dividido pela concentração de COH, que no caso também elevado ao seu coeficiente, que também vale 1. Então, adicionando a solução aquosa dessa base, um sal Ca, que possua em comum com a base o mesmo cátion, o que vai acontecer? Vai ocorrer um deslocamento do equilíbrio no sentido de diminuir a dissociação da base, né? Então, você tem a adição de C+ ao equilíbrio, né? Você tem a adição de C+ ao equilíbrio, vai aumentar a concentração de C+, isso faz com que, né, a reação se desloque no sentido da formação de quem? Na formação da base, né? Você aumenta a concentração da base em virtude do aumento da concentração de OH- no meio, né? Então, o equilíbrio da dissociação da base se desloca no sentido inverso, ou seja, desse modo o valor de Kb permanece constante, desde que a temperatura também permaneça constante, pois à medida que a concentração de cátions aumenta, pela adição do sal, né, a concentração de moléculas COH também aumenta pelo deslocamento do equilíbrio, tá? Então, nesse caso, o valor da constante Kb permanece constante em virtude do aumento da concentração da base e em virtude também do aumento da concentração de OH-, em virtude do aumento da concentração de C+ no meio, tá? Então, nesse exemplo aqui que nós temos o exercício resolvido, né,
numa solução aquosa de ácido acético H3CCOH, representada por HOAC, né, de 1 mol por litro, ocorre o equilíbrio, né? Esse equilíbrio, então, onde você tem o ácido reagindo com a, né, sofrendo hidrólise, forma o íon H3O+, mais o ânion, né, em questão. Esse equilíbrio apresenta a constante de ionização Ka de 1,85 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Se a essa solução adicionarmos alguns cristais de acetato de sódio, NaOAC, sólido, né? Acetato de sódio, é correto afirmar que haverá o quê? Então, a alternativa D é a alternativa correta. Um deslocamento, se nós adicionarmos um sal a esse meio, o que vai acontecer? Né? Vai haver um deslocamento do equilíbrio, diminuindo, no caso, a concentração dos íons H3O+. Por quê? Porque vai ocorrer a formação do ácido, né? Ou seja, o que vai ocorrer? À medida que a concentração desse cara acontece, esse cara vai reagir com o próton do H3O+, você vai diminuir a concentração desse cara, porque o próton daqui, um dos hidrogênios aqui vai combinar com esse ânion e formar, no caso, o ácido em questão. Você vai aumentar a concentração do ácido, né? Você aumenta a concentração do ácido em virtude do aumento da concentração do ânion, né? Então, a alternativa D é a alternativa correta, ou seja, o aumento da concentração de íons acetato, causado pela adição de cristais de acetato de sódio, desloca o equilíbrio no sentido em que o acetato é consumido para a esquerda, né? É consumido para a esquerda, diminuindo, portanto, a concentração de íons H3O+. Por quê? Porque o que vai acontecer? Esse cara vai reagir com isso aqui, vai formar o ácido, vai formar água, né? Então, quando esse ânion reage com o íon hidrônio, né? Com o íon hidrônio, ele vai formar o quê? Ele vai formar o ácido e vai formar água. Ele forma ácido e água. Aumenta a concentração disso em virtude do aumento da concentração do ânion. Tá? Já a solução tampão, denomina-se solução tampão a solução que praticamente não sofre variação considerável, né, em função do efeito do pH, né? Não sofre a variação considerável de pH ou de pOH pela adição de pequenas quantidades de ácidos fortes ou de bases fortes. Há dois tipos de solução tampão mais comuns: as constituídas por um ácido fraco e um sal solúvel de mesmo ânion que esse ácido, e as constituídas por uma base fraca e um sal solúvel de mesmo cátion que essa base, né? Então, ácido fraco e sal de mesmo ânion. Considere, por exemplo, uma solução tampão constituída de ácido acético, no caso ácido fraco, e o acetato de sódio, que é o sal solúvel contendo o ânion acetato, presente no ácido. Então, você tem aqui o ácido acético, né, e o acetato de sódio, né? O ânion em comum a eles é esse ânion aqui, tá? O HCCO2, né? H3CCO-. Então, esse é o ânion comum entre eles. Na solução tampão, formam-se dois equilíbrios. O primeiro equilíbrio é em virtude da ionização do ácido fraco pouco intensa, devido ao alto grau de ionização, né? Então, você tem aqui o primeiro equilíbrio, ionização do ácido fraco, né, que é pouco intensa, né? Então, ou seja, esse ânion em comum vai reagir, ou seja, o ácido acético vai reagir com a água, formando o íon hidrônio mais o ânion acetato, mais o ânion acetato. No segundo equilíbrio, você vai ter a dissociação do sal, né? Dissociação do sal solúvel, que é bastante intensa nesse caso, né? Então, a dissociação do sal forma, no caso, o íon Na+, o cátion Na+, e o ânion acetato em questão. O ânion acetato, o ânion acetato do sal, que é o ânion comum, faz com que o equilíbrio se desloque no sentido de diminuir a ionização do ácido acético. Então, ele é deslocado no sentido de diminuir a dissociação, a ionização do ácido acético, né? Então, o efeito tampão. Neste caso, podemos perceber que o efeito tampão em duas situações. Primeira, devido à adição de uma base forte à solução tampão. Por exemplo, a adição de KOH a uma solução tampão, né, o grau de dissociação da base forte é elevado, né?
Então, o KOH em questão aqui, quando se dissocia, forma o íon K+, e a hidroxila OH-. Os íons OH- da base são neutralizados pelos íons H3O+, né, do primeiro equilíbrio. O H-, a hidroxila mais o íon hidrônio, quando se combinam, formam duas moléculas de água, né? Diminuindo a concentração de íon OH-, diminuindo-se a concentração de íons H3O+, no primeiro equilíbrio, haverá o quê? Um deslocamento no sentido de aumentar a ionização do ácido. Olha lá, haverá um deslocamento no sentido de aumentar a ionização do ácido e, desse modo, a variação de pH da solução, se houver, será muito pequena. É o que é chamado efeito tampão, pois a concentração dos íons H3O+, em solução permanece praticamente constante, né? Note, porém, que a adição sucessiva de pequenas quantidades de base forte vai deslocar o primeiro equilíbrio continuamente no sentido da ionização do ácido forte, do ácido fraco, e em determinado instante todo o ácido terá sido ionizado. Neste momento cessa-se o chamado efeito tampão. Segundo, a adição de um ácido forte a uma solução tampão. Então, primeiro foi a adição de uma base forte a uma solução tampão. Segunda situação, a adição de um ácido forte a uma solução tampão. Por exemplo, a adição de HCl a uma solução tampão, o que nós temos? O grau de ionização do ácido forte é elevado, nesse caso. Então, ao HCl reagindo com a água, né? Se ionizando, vai formar o íon H3O+, mais o Cl-, o ânion Cl-. Como o ácido acético, no caso, é um ácido fraco, concluímos que o ânion acetato possui grande afinidade com o próton, pelo próton do íon hidrônio. Na solução, há grande quantidade de ânions acetato liberados pelo sal acetato de sódio, no segundo equilíbrio. Desse modo, ocorrerá a seguinte reação. Então, você tem lá o acetato, o íon acetato reagindo com o íon hidrônio, forma, no caso do ácido acético, mais água. Significa que o aumento de íons H3O+, em solução provoca um aumento proporcional de moléculas de ácido acético e a variação de pH será muito pequena, chamado efeito tampão. A adição sucessiva de pequenas quantidades de ácido forte acabará, em certo instante, consumindo todo o ânion acetato fornecido pela dissociação do sal no segundo equilíbrio. Nesse momento, nós temos o efeito tampão se cessa, né? Então, cessa-se esse efeito tampão. Base fraca e sal do mesmo cátion. Então, nesse caso aqui, considere agora, por exemplo, uma solução tampão constituída de hidróxido de magnésio, que é a base fraca, e o cloreto de magnésio, que é um sal contendo cátion magnésio, presente na base. Então, os cátions em comuns, nesse caso, cátion comum, é o magnésio, né? Então, o cátion em comum, nesse caso, é o magnésio. Lá, no caso, era o ânion em comum, né? Então, na solução tampão, formam-se dois equilíbrios. Primeiro, a dissociação da base fraca, formando o íon Mg+2, forma o cátion magnésio e duas hidroxilas, OH-, né? No segundo equilíbrio, você tem a dissociação do sal solúvel, né, muito intenso, no caso do cloreto de magnésio. Forma também, no caso, o cátion Mg+2, mais 2 mols de Cl-. O efeito tampão nesse caso, novamente, nesse caso, podemos perceber o efeito tampão em duas situações. Primeiro, a adição de uma base forte à solução tampão. O que acontece? Por exemplo, a adição de KOH à solução tampão, o grau de dissociação da base forte é elevado, né? Então, no caso que o KOH se dissocia formando K+ e OH-, né? Como no caso o hidróxido de magnésio, como o hidróxido de magnésio é uma base fraca, o cátion magnésio possui grande afinidade pelo íon H-, né? Na solução, há grande quantidade de cátions magnésios liberados pelo sal, cloreto de magnésio, no segundo equilíbrio. Desse modo, ocorrerá a seguinte reação. Então, no caso, o magnésio vai reagir com a hidroxila, formando um MgOH2. Significa que o aumento de íons OH- no meio
olha lá, de OH-, por causa da adição da base forte, provoca um aumento proporcional de hidróxido de magnésio e a variação do pH será muito pequena. O efeito tampão da solução vai cessar no momento em que todos os cátions magnésio liberados pelo sal tiverem sido consumidos. Segunda, a adição de um ácido forte à solução tampão. Por exemplo, a adição de iodeto de hidrogênio a uma solução tampão, HI, né? De iodeto de hidrogênio a uma solução tampão. O grau de ionização do ácido forte, no caso, é elevado. Então, no caso, o iodeto de hidrogênio, quando se ioniza, forma o íon hidrônio H3O+, mais o iodeto. Os íons H3O+, do ácido são neutralizados pelos íons OH- do primeiro equilíbrio, formando, no caso, duas moléculas de água. Isso faz com que o primeiro equilíbrio se desloque no sentido de aumentar a dissociação da base fraca. A variação de pH, se houver, será muito pequena, é o chamado efeito tampão, pois a concentração de íons OH- em solução permanece praticamente constante. O efeito tampão da solução vai cessar no momento em que toda a base tiver se dissociado. Então fica como atividades propostas, né? Efeito sobre, né? Atividade proposta sobre efeito do íon comum, páginas 6 e 7 da apostila 4, parte B, para construir, né? Página 6, tarefa para casa, para praticar e para construir, página 7. E também atividades propostas sobre solução tampão, páginas 13 e 14 da apostila 4, parte B. Então, a atividade para construir da página 13 e a tarefa para casa, que seria, no caso, para praticar, para construir da página 14.